Olá, Olá, Sinara, tudo bom, Maísa? tudo Gratidão por bem? estar aqui com você. Tudo jóia. Tá me Obrigado, eu escutando bem? agradeço também. Oi? Tô Tá me escutando bem, escutando você me bem? escuta? Escuto, às vezes falha um pouquinho, mas estou escutando. Então, essa live que hoje é com você tem a intenção da gente mostrar um pouco para o público, né, para quem nos está ouvindo, o que é essa área integrativa, né? Porque apesar de ser fora do Brasil, no exterior, uma área bastante já organizada, tem bastante trabalho científico publicado. Aqui no Brasil ainda eu vejo que as pessoas, né, eu falo, mas o que é isso? Acontece isso com você também, assim, dentro da área Sim, da fisioterapia? E você vê, bastante. assim, é, então acho que é uma grande oportunidade aqui da gente levar mesmo informação, né, para o público, é, tanto na área da medicina quanto da área da fisioterapia, né? Então, eu gostaria muito que você se apresentasse, Sinara, contando um pouquinho da sua formação, né, da sua trajetória. Pode ficar bem à vontade, pode contar um pouquinho aí do seu trabalho. Primeiro, Maísa, eu quero agradecer de estar aqui. É uma honra, né, te conhecer agora. E a gente já parecia que já se conhecia há muito tempo, falava a mesma língua. E quando falasse, né, a medicina, a saúde, ela está indo para esse caminho de integrar, né, o ser. Não dá mais para separar. Só que ainda tem bastante resistência, eu sinto isso, né? Apesar de já melhorou muito, mas ainda as pessoas sentem uma resistência grande. Como assim integrar? Integrar o quê? Como é integrar? Bom, então eu vou contar um pouquinho de mim, né, da minha história, para estar aqui com a terapia integrativa, sistêmica, né, e como que me levou a esse caminho, né? Isso há 20 anos atrás, eu já estou nessa busca. Então, já há 20 anos atrás, eu sempre trouxe essa visão integrativa. Antigamente se falava holística, né? Do todo, e agora está integrativa. Acho que as pessoas entendem um pouquinho mais, porque é, Sim. às vezes as pessoas acham que é mística, e não é isso, né? É uma ciência. Então, para quem não me conhece, né, me formei lá em 2000 em fisioterapia e sempre vi o corpo como um corpo integrado da mente, das emoções integrando. E me formei, me especializei em Junguiana, né, terapia junguiana, psicossomática junguiana. A relação das emoções com as dores físicas, né? Mas então assim, eu digo, eu quero entender como funciona, porque eu já sabia que quando eu tocava um corpo, eu sentia, eu sempre tive muita sensibilidade nas mãos. Então, quando eu tocava, quando eu ia atender um paciente com dor no joelho, eu sentia muito. O, às vezes sentia até o que ele estava sentindo. Então, eu digo que essa área me chamou porque pela minha sensibilidade. Porque às vezes eu trabalhava, eu fazia fisioterapia, fazia reabilitação na pessoa, e a pessoa não melhorava. Eu fazia algumas práticas, assim, de que eu sempre fiz dança, né? E sempre gostei dessa relação da dança-terapia também. Antes de me formar em fisioterapia, eu já trabalhava com dança-terapia. E a dança sempre foi a minha aliada na vida. E então, às vezes, eu colocava algum movimento, assim, mais de liberação emocional através do corpo e a pessoa melhorava em uma sessão. Eu já tinha feito 10 sessões de fisioterapia e às vezes num trabalho de liberação, de respiração, de que não estava dentro da reabilitação da fisioterapia, a pessoa melhorava. E eu comecei a realmente me empolgar com isso. Eu digo, gente, tem formas mais fáceis, às vezes, de liberar uma dor. Né? E tem pessoas que são mais somáticas que outras, tem patologias que são mais somáticas que outras. E eu comecei a realmente me apaixonar por essa área, enfim, foi uma busca minha, pessoal, né, porque eu também sempre tive muitas dores tensionais, né, e aí aquela coisa, né, eu sentia muitas tensões corporais, até fibromialgia eu tive, e eu comecei a atender muito a fibromialgia, então assim, foram por dois caminhos, um porque eu via que o corpo não era só um corpo, né, não é só músculos, nervos,
e por uma busca minha. Então, essa jornada aí eu me especializei em terapias que integravam a energia corporal. Na época, em 2000, eu fiz pós em Reiki, aí fiz RPG, fiz osteopatia, trabalhei muito com essas questões de reequilíbrio do sistema nervoso central com a terapia crânio-sacral, que foi um médico, o Pledger, que criou, americano, que criou a terapia de reequilíbrio do sistema nervoso central. Então, essa minha busca, sempre fazendo terapia, sempre buscando, me formei em constelação familiar em 2019. Então, e hoje tem um trabalho muito dentro do osteopata Jean-Pierre Barral, que é um osteopata que para mim é um dos melhores do mundo, um francês. Como falou, lá no exterior é muito mais essas pesquisas, esse trabalho é muito mais exatamente, né? É muito mais respeitado do que aqui. Aqui, às vezes, tu vai atender, tu vai fazer uma avaliação, a pessoa diz, mas o que tá fazendo comigo? Eu digo, estou te avaliando, estou vendo onde que tá a tua lesão. Não, mas tá no pé. Eu digo, não, mas a lesão no pé não quer dizer que seja iniciada no pé. Pode ter iniciado no teu intestino. E isso é fisiologia, isso é anatomia. Onde que passa a inervação? Onde que passa a circulação? As pessoas, mas o médico falou que é porque eu minha idade. Eu disse, ok, mas por que o joelho direito tá velho e o esquerdo não tá? Né? Por que o direito tá com dor e o esquerdo não tá? O que está acontecendo na tua mecânica até que não tá legal? E o quanto tem muito emocional e o quanto tem muito desequilíbrio físico e quanto isso tudo faz parte de quem você é e do que você sente hoje. Então, essa é uma área encantadora, né, Maísa? É uma encantadora mesmo. Uhum. Eu achei muito interessante a sua busca, Sinara, assim, que você foi para terapia junguiana, né? Que acho que Jung foi um dos primeiros que considerou a parte energética como parte do nosso corpo físico, né? Um corpo que também adoece, um corpo que também precisa ser olhado, né? Que Jung é mais da psicologia aí, né? De uma outra área. E daí eu achei interessante você fazer essa busca, essa conexão entre o seu conhecimento do corpo, né? Fisiológico, da fisioterapia, com esse corpo energético que existe. E achei muito interessante também a sua busca com a constelação, sabe? Porque tem muitas coisas que a gente traz das nossas gerações, dos nossos ancestrais, e a gente precisa fazer desbloqueio, precisa fazer separação, né? A constelação mostra muito isso, assim. Então, e muitas vezes isso está no nosso corpo, num nível muito inconsciente, sabe? A maioria das nossas decisões, elas são organizadas e decididas pelo nosso inconsciente. Então, se a gente não tem esse trabalho, trabalhos como o seu, assim, que muitas vezes não é assim racional, não é falando, entende? Tem que ser por movimento, tem que ser por liberação, tem que ser, né, por toque, por outras metodologias. A gente acessa, sabe? E aí, eu gostei muito de ouvir você, né, quando a gente se conheceu, assim, porque tem uma conexão muito forte com o meu trabalho, sabe? Assim, a metodologia que eu trabalho, né, que eu organizei depois do meu TCC, dos cuidados, mergulho na minha história, é um mergulho de corpo inteiro, eu falo, né, que eu acompanho a pessoa num processo de autocura através da autobiografia dela. Mas essa autobiografia não é só visitando por memórias, sabe? Assim, também buscando os episódios, as memórias, as sensações emocionais, mas principalmente um mergulho de organizar o corpo, preparar o corpo para receber esses sentimentos, para revisitar esses sentimentos, sabe? E quando eu falo preparar o corpo, não é só a nível metabólico, nutricional, assim, mas é energético também. E daí entra muito essa área, sabe? A bioenergética, as liberações, os movimentos. A gente precisa. Fluidez é saúde, né? E muitas vezes a gente tem coisas bloqueadas no nosso corpo.
E daí a gente vai adoecendo a nível energético e depois psicossomático, né? E você vê como as nossas áreas estão relacionadas, entende? Muito. Né? Quando eu falo da história do sujeito, eu estou falando também da história que o corpo dele de hoje tem registrado de tudo que ele viveu. Né? O nosso corpo que Muito. viveu todas as situações. Quando a gente está em um momento do aqui e agora, a nossa mente pode estar em outro lugar. Né? Você está dentro de um ônibus, ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de qualquer lugar. A sua mente pode estar em outro lugar, mas o seu corpo está ali. O seu corpo está vivendo o que você escolheu estar, onde você está. Né? E É ele tem a interessante. memória de tudo que vive. É Né? interessante falar isso, Maísa, porque assim, hoje, assim, eu sempre tive muita curiosidade, porque quando tu toca um corpo, o toque, se tu souber ler, eu digo que a minha cabeça não entende muito, mas a minha mão entende mais. Quando tu sabe ler um corpo, né, isso é um estímulo que tu vai treinando na mão. A gente consegue acessar onde está o bloqueio e qual emoção tá naquele paciente, né? E se é mais energético, se é mais emocional, se é mais físico, quanto é mais físico. Eu sempre tive esse sonho de conseguir ler, né? Então eu fiz vários cursos para conseguir ter uma leitura quando eu atendesse, né? Então eu digo que hoje eu estou num objetivo que eu busco desde os meus 20 anos, né? E que, claro, que sempre tenho que melhorar e muito, mas hoje eu consigo ler, porque o bravo é como tu aprender a tocar um violão e tu sabe que tu pode chegar a níveis só que tu tem que treinar muito, 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 tem que entender muito, né? E que não é fácil, né? E hoje eu consigo ter essa leitura que eu sempre quis, mas é importante a gente olhar como práticas muito sérias, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas isso é místico. E não é, ele vem muito tempo, muito estudo para chegar nesse ponto, né? Para conseguir ler um corpo, para dizer assim, não, o teu bloqueio está mais no fígado, a tua emoção, né? Vamos precisar fazer uma constelação ou não vamos precisar fazer uma constelação, porque aí no corpo está registrado ali se é um trauma mais recente, se é uma questão de agora, ou se é algo que tu traz da tua informação de família. O teu corpo tem todas as informações e tem até o quanto tempo tem esse bloqueio, né? Então, assim, e a constelação, para mim, que tu falaste, né, foi uma das grandes chaves, porque eu consigo acessar o inconsciente. Dentro da terapia crânio-sacral também a gente acessa, mas não com tanta clareza e com tanta simplicidade e foco como a constelação familiar, os movimentos sistêmicos, né? Então tem muita gente que tem medo de fazer constelação, porque acha que, meu Deus, eu vou acessar algo, né, que eu não sei. Mas às vezes, tu nem precisa fazer uma constelação. Quando tu consegue trazer as leis sistêmicas para a tua vida, tu já inconscientemente tu libera dores do teu sistema familiar que não são necessárias. E não precisa vir a consciência, porque quando tu faz uma constelação, tu vê um pouquinho assim. Porque a gente não tem condições de ver muito. A gente já não sabe exatamente o que não deve saber. Mas quando a gente quer desfazer um nó cego, que nem eu digo, a gente olha um pouquinho e a gente consegue transformar. Mas muitas vezes a gente faz isso e não quer ver. E a gente não transforma. Então, às vezes, não precisa olhar. Mas precisa, sim, fazer exercícios para ficar no nosso lugar, como filha, como mulher, né? Enfim, tem todo um conhecimento que a gente pode hoje se beneficiar, que a gente não tinha antes. Né? Então, isso que eu digo, hoje a gente pode, né? Que coisa boa que a gente pode, porque hoje tem práticas excelentes que tu pode fazer em casa, que, aliás, esse é o que eu estou dizendo hoje, né? Que tem muitas práticas que a gente pode fazer em casa, liberar dores físicas, emocionais, dores no relacionamento amoroso. Hoje eu falo muito sobre relacionamento amoroso, que é um caminho que a gente olha pra gente mesma, né? Relacionamento é um meio que a gente se olha como um espelho. Como que eu tô me relacionando com o outro? Aí eu consigo me olhar. Então, eu acho assim, muito revelador e muito
de muita superação, quem se permite olhar para essas terapias e realmente querer transformar, porque eu digo, às vezes a pessoa procura ajuda, mas ela não quer. Então a gente tem que respeitar. É um pouco de coragem, porque tudo que é novo é um pouquinho temeroso, né? Porque a gente está em um lugar que às vezes é um lugar que não está totalmente bom, não está totalmente confortável. Mas tá ali, tá morno, né? Daí você fica naquela assim, por que eu vou trocar o morno pelo incerto? Né? Dá aquele medo de sair desse lugar, de ir para um lugar desconhecido. Mas muitas vezes, principalmente se é um processo de autoconhecimento, né, de liberar coisas, de você evoluir, de você organizar melhor os seus sentimentos, você vai para um lugar que é muito melhor. Pode ser que, né, um processo ali, você levar uns tapas na cara de realidade, né, assim, de saber quem você é ou de perceber coisas, não seja assim tão agradável, mas você ter consciência disso te dá uma liberdade de conseguir lidar com o outro nas suas relações, nas relações amorosas. Eu acho que relações amorosas é um lugar, como você disse, é um espelho mesmo, né? Assim, a gente repete muitas coisas, muitas das relações familiares, muitas das nossas relações nossos ancestrais, muitas das nossas relações com os outros, outras histórias, né, outros relacionamentos. Então, é um grande espelho. E quando a gente faz esse mergulho na gente, né, assim, com essas terapias, de trazer mais para o consciente aquilo que está inconsciente, a gente vai ganhando liberdade, na verdade. Sabe? Isso que eu entendo. Assim. Eu gosto muito desse a liberdade do fluir, né? E assim, ó, é um pouquinho, né? Às vezes a pessoa acha que a transformação é de um dia para a noite, é uma coisa assim, né? Eu vou. Não! É com amorosidade, é com respeito. A gente não dá conta de mexer muito numa vez só, né? Então, o que eu digo assim, a gente vai devagarinho, vai olhando, vai respeitando, vai fazendo os movimentos que são necessários, até porque a gente não tem como, né? A gente é um processo de olhar, de autoconhecimento, não dá para levar, né? Se às vezes a gente leva um choque, até volta para trás, né? Meu Deus, socorro, o que eu faço com isso aqui tudo? Então é devagarinho, é respeitando, o que eu digo, né? Assim, é um olhar diferente. Da gente poder, porque muitas vezes, mas não sei se acontece contigo, com certeza deve acontecer, né? Como médica e psicóloga também, essa questão assim, olha, eu quero melhorar meu ombro. Eu quero melhorar meu ombro. Aí daqui um pouco o ombro está relacionado a uma questão bem emocional, né? E tá relacionado com o estômago, e o estômago tem muito a ver com as emoções da mãe. E aí eu começo a trabalhar com o ombro e o ombro não melhora, a articulação não melhora. Eu mexo com o estômago fica lá rígido. Eu vou precisar fazer liberações do inconsciente de uma forma amorosa, mas muitas vezes a pessoa fica, mas o que você está fazendo comigo? O que é isso? Né? Que técnica é essa? Eu digo uma técnica de liberação da emoção, porque teu estômago está muito tenso, né? A gente precisa liberar a tua articulação, o nervo que passa na tua articulação do ombro esquerdo está relacionado com o estômago. Só que, enquanto a gente não liberar essa tensão emocional que está carregando, a gente não precisa nem entrar no que é, né? Não precisa nem saber que tensão é aquela. Simplesmente fazer exercício de liberação. Então, e é assim mesmo, né? É aquela questão de realmente se entregar. Eu realmente não sou só corpo. E a gente ainda está muito nessa coisa, não, é só o ombro. Mas é só o ombro, mas tem todo um sistema físico que está relacionado com o ombro. O ombro não está solto. E o ombro também tem suas emoções, e o ombro também está relacionado com tudo que tu já viveu na tua vida, com tudo que tu já sentiu, as couraças emocionais, né? Com a vibração do teu corpo. O que não está fluindo para o teu ombro estar trancado? O que você está segurando nesse ombro? Que dor da mamãe que você... Sabe? Se a gente for indo conforme a pessoa deixar ou tiver condições, né, muito respeitoso,
mas dá pra gente fazer liberações muito profundas que nunca mais vai voltar a doer teu ombro. Mas se você ficar só na articulação, esse ombro vai voltar a doer, né? Por quê? Você vai tomar um remédio atrás do outro, anti-inflamatório a vida inteira, deu anti-inflamatório estraga mais ainda o seu estômago, daí seu estômago dói mais, daí seu ombro dói mais e vira uma bola de neve, né? Aí você faz cirurgia, aí começa a doer o outro, aí começa a doer a nuca, aí começa a doer o pé, aí tu faz cirurgia no outro ombro, daí tu faz cirurgia no pé. E aí, sabe, aquela dor que tá ali, que é emocional, que tá registrada no teu corpo, ela precisa, né, em algum lugar, porque é uma couraça, é uma proteção emocional, né? Exato. Uhum. Nada que o nosso corpo faz é à toa, né, Sinara? Se ele existe, é porque em algum momento ele teve uma função. Se você viveu alguma coisa e hoje você não lembra, era para você ter esquecido. Não é para você lembrar. Só que isso tem que ser organizado, porque isso tem um tempo para durar, né? Isso tem um momento específico. E daí, se você, de alguma forma, não organiza isso internamente, ele vai ficar ali de forma disfuncional, né? Como uma coisa inconsciente que está regindo as suas emoções, as suas ações, as suas escolhas, só que não de forma consciente, né? E que não de forma saudável. Né? Então, adoecer, hoje em dia, para mim, é muito amplo, sabe, o conceito. Não é só ter um sintoma físico, né? Adoecer, para mim, é muito mais. Para mim, tem muito mais a ver com desequilíbrio do que com sintoma, muitas vezes, entende? Não sei se faz sentido para você, assim, porque às vezes um desequilíbrio, ele ainda não tem uma expressão sintomática, né? Sim. E muitas vezes, eu sei que na medicina tradicional, a gente foi ensinado a olhar queixa e duração. O que você está sentindo há quanto tempo? Entendeu? Então, eu consigo olhar a partir do momento que já tem um sintoma. Já tem alguma coisa ali que está latente no corpo físico, entendeu? Só que antes de aparecer no corpo físico, com certeza teve um processo ali. Sim. E hoje em dia a gente tem ferramentas para olhar com antecedência para isso, sabe? Através de diagnósticos integrativos, né? Desde disfunções mais metabólicas nutricionais, de substratos, nutrientes, hormônios, né? Neuroreceptores, o que pode estar em desequilíbrio, até de uma forma mais energética, como você disse. Quando tá os corpos, né, do mais sutil até o mais físico, a gente diz, quando vai para o físico é porque está no último estágio, né? Então a gente tem vários corpos, desde o mais sutil, o corpo emocional, o corpo mais vibracional, enfim. Tem gente que fala em 13 corpos, tem gente que fala em 7, tem gente que fala em 20 e tantos, enfim. Mas, assim, o mais importante é não saber quanto, saber que a gente não é só esse corpo físico. Que a gente é muito mais, e que tudo que a gente passa, os nossos pensamentos, tudo que a gente já viveu, está registrado no nosso corpo, tanto que dá para ler, senão a gente não conseguiria ler. O tanto que a gente não, mesmo que eu tocasse, eu não conseguiria perceber o que está ali, só que a gente não é treinado a ler, a única coisa. A gente não é treinado a sentir, a gente não é treinado a perceber. Muitas vezes eu toco no paciente, você está sentindo, o corpo está lá tendo várias reações, eu estou liberando um sistema importantíssimo, um nervo importantíssimo da pessoa, profundo, acontecendo várias reações no corpo, e eu digo, tu está sentindo? E a pessoa diz, não, porque ela é treinada a não sentir o corpo, ela é treinada a não perceber o corpo. Então, às vezes, o corpo está gritando, já está assim, no limite, e ela não percebe, porque ela não é treinada a sentir, não é treinada a respirar, a perceber, a sentir como é que está o fluxo. Se a gente treina, a gente observa como é que está o fluxo, qual a região que não está fluindo bem do nosso corpo. Isso é o treino, né? Não é easy. A gente consegue sentir os batimentos cardíacos,
Se você aí que está aí, você consegue sentir os seus batimentos cardíacos? Isso é importante a gente Sim, sentir, né? muito meu batimento. Mas É, esse batimento precisa de um silêncio para aparecer, sabe? Assim, que é um silêncio da mente, um silêncio interno, sabe? Uma calma, assim. Porque eu mas percebo depois que de tem um tempo momentos não da minha precisa vida, mais. Depois de mas é que treino, em momentos da minha vida eu não escutava, é, entendeu? E agora eu escuto, assim. Mas aí você é, falou, a gente desconectou muito do corpo, né? Às vezes, a respiração mesmo. Eu tenho visto que eu dou aula, né, do Mahamudra, assim, que trabalha bastante com respiração e tal. As pessoas não sabem respirar. Elas nunca perceberam que elas têm diferentes tipos de respiração, diafragmática, intercostal e mais diápse de pulmão, mais torácica. Eu falo assim, nossa, é mesmo, sabe? E não tem controle da respiração, assim, é muito no automático. E pensa, respiração é a coisa mais básica de conexão com o nosso corpo, né? sim. Se ela falta, foi a primeira coisa que a gente fez na vida, respirar, vai ser a última que a gente vai fazer quando a gente morrer. Então é a coisa mais que a gente mais tem a familiaridade, vamos dizer assim, né? Que a gente mais fez na nossa vida. Só que a gente é muito consciência, é muita cabeça, né? Muito racional. Essa coisa de trazer para o aqui e agora, que é da meditação, né? Que ajuda muito. É um exercício disso, de conexão com o próprio corpo, né? Começa pela respiração, de conexão com a respiração, mas também conexão com o corpo todo. Você sutilizar a sua mente, você deixá-la mais fina, sabe? Assim, mais tênue, mais intuitiva e escutar o seu corpo. E o corpo, acho que é a nossa parte mais conectada com a natureza, sabe? O que está Uhum. mais ali próximo do natural, do sistema. Então, eu costumo dizer assim, se o seu corpo não está bom, você está com algum sintoma, só não atrapalha, já é metade do caminho, sabe? Porque o nosso corpo, como a natureza já percebeu como a natureza tem uma potência de regeneração, uma potência de revitalização, assim. Pega uma floresta aí, um cerrado, Pantanal, queima tudo, daqui a pouquinho já nasce de novo. Nasce é, planta até em cima de telhado, nasce na calçada, de calçada, em cima do muro, entende? Então, a natureza tem uma potência, né? E o nosso corpo, eu acho que ele é muito natureza. Então, se Ah, você não atrapalhar, ele já vai fazer uma do, o do problema é trabalho, esse, né, sabe? Maísa? O que fazer para não atrapalhar o corpo, né? O osteopata, quem criou a osteopatia, o Dr. Still, lá em final de 1800, né? Ele falava, em início de 1900, ele falava assim que o corpo tem uma sabedoria tão grande que nós, profissionais, a gente só dá um estímulo para ele mesmo se regular. É porque o corpo se regula. Então, o que a gente tem que aprender? A dar o estímulo certo para o corpo conseguir se regular. Né? E eu acho isso incrível. Né? Ele trabalhava com patologias que na época não tinham cura, só através das mãos e do realinhamento físico. Ele manipulava, né, um órgão para conseguir reequilibrar problemas e patologias seríssimas que tinham na época. Então, ele tinha sido como bruxo na época, né? Ele foi crucificado na medicina porque na época não entendiam que o corpo se regulava, achavam que ele tinha era bruxaria na mão, né? E até hoje, né, a gente está aí, né? 2022, as pessoas ainda acham que essas práticas, né, são... Mas, enfim, eu acho que a gente está muito melhor e que a gente consegue hoje trazer muito mais benefícios. E o que eu quero dizer também para quem está aí, né, escutando, parece que é uma coisa tão longe, tão difícil. Não, não é. O que é uma consciência da integrar, sabe? E é por isso que eu estou até trazendo, mas é um curso assim que eu estou trazendo para as pessoas que não entendem nada e para praticar em casa. Para ver o quanto é fácil. É fácil, mas tem que ser orientado, né? Óbvio.
Mas o quanto é simples, é como tu falou, uma respiração adequada, tu já regula o teu sistema todo, né? Um exercício de liberação de tensão bem feito, tu já libera toda a tua circulação da base do crânio, já libera os teus ombros, né? Liberar os chakras, reequilíbrio de chakras, práticas de reequilíbrio de chakras através de movimento de sons, de respiração, tu consegue reequilibrar o teu centro do corpo, né? Tu consegue ir para uma reunião, por exemplo, tem paciência assim, executivo ensinaram, eu vim aqui para te me reequilibrar para ir bem na reunião. Eu hoje tenho uma reunião muito séria e eu preciso estar bem para ter uma boa decisão, né? Então, é regular para quê? Porque o teu pensamento fique melhor, que tu fique mais calmo, que tu fique mais assertivo, que tu fique mais respeitoso contigo e com o outro. Então, a regulação do teu sistema traz um benefício para toda a tua vida, né? E só que a gente ainda não sabe direito como fazer. Então, é isso que a gente está aqui, né? Trazendo essa, não digo nova medicina, porque essa medicina é antiga, trazendo de novo essa medicina, porque se a gente for estudar na história, né, muitas dessas práticas já existiam há muito tempo. São milenares. Muito, né, com equilíbrio. Exatamente. Medicina tradicional chinesa, são práticas milenares, né? A gente fica igual uma criança, assim, sabe? Egocentrada, olhando só para as coisas do Ocidente, né? Só para os nossos conhecimentos aí, né? Daqui, com esse viés, com esse paradigma, que é super válido, é super importante, mas não é tudo, não é tudo, né? A gente não dá conta de tudo com esse paradigma científico. Ele é super válido, mas ele tem coisas que ele tem suas limitações, né? Eu costumo dizer assim, a gente, hoje em dia, né, com toda a nossa produção histórica aí de conhecimentos científicos, a gente sabe muita coisa da fisiologia do corpo, né? Assim, da fisiologia mesmo material do corpo, de como um neurotransmissor ele precisa se conectar a uma enzima, uma coenzima para aderir no receptor, que vai a toda a cadeia bioquímica que vai desagradar ali, né, que vai desencadear, mas a gente sabe tudo, toda essa parte fisiológica a gente sabe. A gente sabe muito pouco da questão energética, de como funciona o nosso corpo energético, sabe? Como que é energia. E daí é uma coisa tão óbvia que a gente é energia, e que eu gosto de dar esse exemplo, assim. Imagina uma matéria, tá? O meu rosto, corpo, qualquer coisa, né? Uma matéria que está aí na sua frente, uma cadeira. O que são? São átomos, certo? Na da física, a menor partícula de uma matéria é um átomo. Se você for olhar para um átomo, ele é constituído de próton e nêutron. É próton, nêutron e elétron, né? Tem o núcleo e a eletrosfera. Lembra disso lá da física? Lembro, meu pai era professor dessa área. Meu pai era professor é lá em casa, né? Mãe botânica, pai biólogo, enfim, ele trabalhava muito com as células, né? Ele falava, a boca que tu beija hoje não é a boca que tu vai beijar a semana que vem. Que as células mudam, né? Aí ele brincava muito com isso, né? Então, e daí imagina, um núcleo tem lá prótons e nêutrons, ele é uma parte mais condensada, denso, né? Assim, e tudo em volta é elétron, é eletrosfera, é eletricidade, partícula em movimento. E o tamanho da eletrosfera em relação ao núcleo é muito maior. Então, é a junção disso tudo que dá uma matéria. Entende? Como a gente é energia, o tempo Física todo. Quântica. Física quântica. Então, e eu estou falando de uma física que nem é a física quântica, estou falando da física ali, matéria mesmo, né? Ali. Sim. A física quântica ainda deixa isso muito mais claro, né? Assim, porque a física quântica ainda as pessoas ficam muito assim, não sei o que é isso, né? Mas eu estou falando da física bruta ali, entendeu? A básica mesmo, é eu pegar uma célula e ver o quanto a célula é fóton, o quanto a célula é energia,
né? E se a gente é feito de células, né? Eu achava, quando eu era pequena, meu pai dizia assim, tudo vibra. Né? Uma cadeira, que ele falou, uma cadeira vibra. E eu olhava assim, não, isso é impossível, eu não tô vendo ela vibrar, não tô vendo luz nela. Eu disse, não, tu não consegue ver, mas se colocar no microscópio, tu vai ver e tal. Enfim, e isso realmente, porque o que o olho não enxerga, é difícil da gente acreditar, né? Eu preciso ver para crer. Só que se tu Por colocar. mais que a gente fique o tempo todo no celular, por mais que a gente recebe esse canal de TV, som do rádio, Exatamente! né, onda eletromagnética o tempo todo, né? Mas Mas a gente não acredita. É interessante, né? E a gente, dentro dessa visão sistêmica, a gente sabe que 97% das nossas atitudes são inconscientes. É muita coisa, mas é muita coisa. Então, assim, uma das questões que hoje eu estou trabalhando no relacionamento é porque eu busquei essas terapias inconsciente porque eu via que eu fazia terapia, eu fazia várias práticas corporais e tinha coisas que eu não conseguia desfazer. Tinha questões da minha vida que eu não conseguia. Até meu terapeuta dizia, mas Sinara, não te falei que tal coisa. 10 anos fazendo terapia, eu disse assim, eu sei, mas eu não consigo fazer diferente. Eu não sei por quê, eu não sou burra. Eu sei, mas eu não consigo fazer diferente. E aí, quando eu conheci esse movimento do Bert Hellinger, que é esse alemão que criou esse sistema, que ele só criou o sistema, porque todo esse conhecimento já existia, ele só se sistematizou para facilitar. Né? Então, quando eu conheci esse movimento, eu digo, é isso, são os 97% inconsciente que eu não consigo. Quando eu vou lá, eu vou estar lá já fazendo o que eu não quero fazer mais. Né? Então, às vezes a pessoa tá lá querendo emagrecer, eu não posso comer porcaria, eu não posso me encher de toxina. Aí vai lá e come como uma compulsão. Poxa, mas eu sei que eu não posso comer isso aqui. Eu sei que isso não me faz bem. A doutora Maísa já me falou, eu já fiz avaliação, eu já fiz tratamento, eu já fiz terapia. Eu não consigo fazer diferente. Pode saber que existe alguma coisa inconsciente que está te sabotando de você ter saúde. Uma fidelidade sistêmica, alguma dor que você pegou lá do seu sistema familiar e que se a gente colocar, abrir um pouquinho o campo do inconsciente para enxergar, você vai enxergar onde está. E vai fazer todo sentido na sua vida. É assim, nossa, como que eu não vi isso antes? É claro que é isso. É. sim, Então, e daí a é partir a do momento que você possibilidade. enxerga, já é outro sistema, né? Você abriu, você modificou, Mas a você já. informação está lá, né? Nessa vibração toda, que eu queria dizer assim, ó, que a gente é vibração e que aí eu explico muito o que é acessar o inconsciente. É como se fosse um celular mesmo. Eu coloco as fotos numa nuvem, não é? Onde que nuvem é essa? Ela não é palpável, essa nuvem, né? Mas tá lá, quando eu quero acessar, eu vou lá, entro no meu celular, no meu computador e acesso a nuvem, que não é algo físico, para buscar as fotos de volta. Né? E assim são as nossas informações. A gente tem um monte de informação, é muita informação, não cabe no nosso HD. Não dá, a gente não dá conta de estar aqui com tudo aqui. Né? Então, quando a gente precisa acessar, mas a gente precisa pegar pouquinhas fotos, senão vai dar pane no sistema. A gente vai lá, acessa um pouquinho e vê, tá, é essa fotinha aqui, tá, agora entendo por que eu tô aqui comendo tanto, é porque tal coisa, né? E aí, se eu consigo aceitar isso e olhar para isso, isso se transforma. Se eu digo, isso aí não tem nada a ver, eu não quero ver, eu não quero nem saber, bota de novo lá na nuvem e eu fico como tô, prefiro ficar comendo aqui. Tem muita gente que acontece isso. Daí tá tudo bem, né? É melhor, eu não quero nem ver, não quero acessar, não quero saber. Ok, se não estiver te incomodando tanto, nem acessa mesmo. Né? Agora, se está te incomodando muito, aí é bom a gente acessar, né? Para olhar. É. E, Sinara, na sua prática clínica, assim, dos atendimentos, o que você mais pega assim, de queixas, de coisas que vêm assim para você? É dor de joelho, é dor de tornozelo, é dor
dor de lombar? O que é uma coisa que vem bem frequente, que vem para você e que geralmente se você quiser falar um pouquinho assim da sua Uhum. experiência clínica, né? Clínica. Então, mas eu sempre fui me especializando em coluna, né? Então, porque eu via que coluna, muita gente sofria de dor na coluna. Eu digo, bom, se eu for para coluna, eu vou pegar a maioria das patologias das pessoas, né? Que tem dor e que precisam de fisioterapia, é reabilitação de coluna. E então, assim, me vem muito a coluna ainda, né? Por essa referência já de mais de 20 anos atendendo coluna. E muita hérnia de disco, muita né, compressão da inervação, dor ciática. Apesar de que, como agora eu estou trabalhando bastante com essa visão sistêmica e integrativa, vem variadas patologias e variadas, até assim, me procuram por uma separação, né? Estou muito mal emocionalmente, estou fazendo terapia e quero liberar essa tensão do meu corpo. Hoje já vem esse tipo de paciente para mim, mas é mais raro, né? A pessoa tem que ter mais consciência que ela está integrada. Mas vem muito dor física, principalmente de coluna. E quando a gente fala em coluna, a gente fala de todo o nosso sistema nervoso central, né? Passa todo o tubo dural, é o cérebro, é o nosso computador, e os fiozinhos, né? Vão até o sacro, até o final da coluna. Eu digo nosso rabinho, lá atrás. E aí, o que acontece? A inervação passa para todo o corpo, né? Uma rede, como se fosse uma árvore, né? Uma rede de inervação. Então, o que acontece? Geralmente, quando tem dor na coluna, a gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar se teve uma disfunção no pé, e aí desequilibrou o quadril e teve uma descompensação lombar. A gente tem que olhar se tem uma compressão lombar, se existe uma tensão do crânio, se existe algum desequilíbrio visceral, né? O que é vísceras? Vísceras são os nossos órgãos internos. Então, o que eu mais pego hoje, né? É dor lombar, dor cervical e dor lombar, que são as extremidades, né? Que são a região mais móvel da coluna. E que estão ligadas bastante com os órgãos também. Então, o intestino. O intestino é um órgão, é o segundo cérebro, e um órgão que geralmente eu trabalho é fígado e intestino, né? Então, o fígado está bastante relacionado com essa dor mais superior, com as tensões mais superiores, fígado e estômago, mas o fígado é bem mais porque a gente está numa época de muita alta exigência, de muita irritação, né? O fígado é aquele órgão das emoções de irritação, de autocobrança, né? O intestino de controle, né? Alimentação é fundamental, né? Quando a gente fala de coluna, às vezes a pessoa não tem noção de que se ela se alimentar mal, ela vai ter tensões corporais e até uma lesão de coluna por uma alimentação muito ruim. Então, essa integrativa né? Apesar de que eu não trabalho com essa área, né? Aí eu encaminho para uma médica, como um nutricionista, para olhar para essa questão. Então, tem pessoas assim que tem uma lombar muito rígida. Aí o intestino tá assim, ó, tá comprimido. Eu vou lá, libero o intestino. Aí depois o que acontece? A pessoa come muita farinha de trigo, come muita porcaria, enfim. E aí acaba inflamando aquele órgão de novo. Eu digo, não, peraí, o que está acontecendo na tua alimentação? Ou qual emoção que tu tá aí? Vamos olhar para essa emoção que tá aqui, né? Então, assim, quem tem problema lombar tem muito a ver com o rim também, tensão. Quando eu digo problema, não é problema físico, tá, gente? Lembra que a gente estava falando de corpos. Você não precisa ter um problema físico do órgão, como um câncer, um problema assim, mais profundo, uma doença, para ter. É um problema mais mecânico. Um problema mais de fluido, tá? Eu trabalho no fluido do sistema. Então, quando não está fluindo, existe uma tensão. Se existe uma tensão, existe uma tensão na inervação e na circulação. Se existe uma tensão na circulação e na inervação, existe uma tensão muscular. Existe um desequilíbrio do sistema músculo-esquelético, músculos e ossos. Okay? Então, todo esse sistema, quando eu olho todo esse sistema físico, né, e também emocional,
a gente consegue ter um trabalho muito mais completo, né? Muito Com mais certeza. integrado. E esse sintoma, ele não vai aparecer num exame físico, no exame de laboratório, né? Como você disse, é treino, é uma coisa que você consegue sentir pelas mãos, né? Pelo toque, por treino. Assim, eu acho isso assim, formidável, porque eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho treinado, né? Estou participando de um grupo que chama Sintergética, e daí lá a gente também, né? A ideia é a gente ir aperfeiçoando, se utilizando essa capacidade de percepção pelo toque, assim, e, cara, é um aprendizado, assim, é uma sabedoria gigantesca isso, assim, né? Muito, muito potente, de cura mesmo. Sim. É um E é um treino, treino. né, Maísa? É um treino, qualquer um pode. Quando eu comecei a fazer esses cursos de terapia crânio-sacral, a gente tem que sentir o batimento do crânio do corpo da pessoa. É muito, tu tem que ter uma sensibilidade muito grande. E isso tudo é anatomia, isso tudo é estudo, mas você tem que ter uma sensibilidade das mãos e tu não recebe essa sensibilidade de um dia para a noite. Que nem eu digo, tu não consegue tocar um instrumento de um dia para a noite. Tu não consegue, o corpo é um instrumento. A mão é um instrumento e o corpo é um instrumento. E aí, à medida que vai atendendo vários corpos, vários, você vai percebendo a diferença de um para o outro. Então, uma prática, não é assim do dia para a noite, né? E a grande diferença é ter grandes professores, né? Grandes mestres, né? Que nos ensinam. Porque às vezes a gente tem acessibilidade, mas a gente não sabe ler, né? Então, ter grandes mestres, eu acho que fez uma grande diferença. Eu sou muito grata, assim, a todos esses cursos que eu fiz e que de professores que me ensinaram a, a entender esse funcionamento todo, né? E não ficar no achômetro, né? Aquela coisa assim, eu acho, me falaram, não. Tem que silenciar e entrar em contato. O que você sente, né? E aí, com o tempo, você começa a realmente a ter essa habilidade de escutar e de liberar. Porque não é só escutar, né? A gente tem que aprender como liberar e a como reequilibrar esse sistema, né? Então, assim, ó, eu sou apaixonada por essa área, eu sou encantada, né? Eu tinha sonhos de conseguir e eu não sabia que existia práticas que faziam isso. Porque como eu tinha sensibilidade, eu sabia. E aí eu falava assim, gente, eu não sei o que eu fiz, mas eu liberei a pessoa e eu nem sei o que eu fiz. Aí quando eu comecei a Nossa, estudar, que eu comecei a ver o que eu e estava é tão fazendo. confortável, tão confortante a gente achar iguais, né? Assim, achar pares que estão fazendo a mesma coisa, né? Assim, estão falando a mesma coisa. Porque é incrível, assim, muitas vezes a gente sabe intuitivamente que alguma coisa existe ou é legal, né, tal, mas como a gente acha que é uma coisa que a gente está pensando sozinha, a gente meio que fica assim, meio tímido com aquilo, assim. Daí, quando a gente acha pares que estão fazendo a mesma coisa, que estão falando a mesma linguagem, né, isso nos fortalece muito, né? Eu senti muito isso na medicina, sabe? Porque quando eu entrei na medicina, né, no curso normal, né, graduação, a gente vê toda a fisiologia, anatomia, bioquímica, tudo, a parte farmacológica, que eu acho super importante. Mas eu sentia, assim, dentro de mim que faltava algo, sabe? Assim, eu falava, gente, mas eu quero trabalhar com o antes disso, quero trabalhar com o processo de adoecer, sabe? Eu quero pegar a pessoa antes dela adoecer. E eu sei que ela não adoeceu só no corpo, não é só um órgão, sabe? Hoje em dia a medicina convencional, né? Ela está toda fragmentada. Eu olho só pulmão, eu olho só músculo, eu olho só, né? Assim, está toda Uhum, fragmentada. Então, a formação, ela também pega nesse sentido, né? E eu sim. sentia, assim, que faltava algo. Quando eu encontrei um curso de cuidados integrativos dentro da Unifesp, sabe? Dentro de uma faculdade super conceituada, né, em São Paulo, Sim. falando de cuidados integrativos, considerando a dimensão emocional, a dimensão espiritual, energética das relações, falando de meio ambiente.
tá falando que nós somos seres naturais, né? Assim, o nosso osso é o mesmo mineral que está na rocha, sabe? Com essa visão integral, assim. Eu falei, gente, sabe, eu te dá um bálsamo, assim, um alívio. Eu falei, Não não tava sou louca. única, não tô louca, né? Faz 13 anos que essas pessoas lindas, iluminadas, estão falando disso, entendeu? 13 Muito tempo. anos. É, sabe? Daí a gente vai no exterior. O último congresso que eu fui, quando eu estava em São Paulo ainda, eu fui no congresso de medicina integrativa pediátrica, de pediatria integrativa, né? Então, o congresso era internacional, eles convidaram os núcleos, né, os grupos do mundo inteiro que tem hospitais organizados que cuidam de crianças no formato de integrativo. Então, cada lugar tinha um momento de contar a sua experiência, de como era o serviço organizado de pediatria que atendia. Foi tão lindo, tão lindo. Escutar eles falaram que eles tinham, né, farmácias inteiras organizadas só com fitoterápicos, só com homeopatia, só com remédios da medicina integrativa. Entende? Assim, Lindo, né? É lindo. muito. E é o E futuro, pensar eu em acredito. coisas não medicamentosas, sabe? O que além do medicamento eu posso dar para o meu paciente? Entende? Eu receitar mesmo, sabe? Né? É Tem o futuro. tantas coisas. Eu Então, acredito que a gente está numa caminhada aí que as pessoas não aguentam mais, né? Se entupir de remédio, muitas vezes, que não dão a solução. Remédio é fundamental, é maravilhoso, né? Mas de uma forma que as pessoas realmente necessitem daquele remédio, né? Hoje em dia, tu tá com uma... Eu lembro que, isso há muito tempo atrás, eu estava com uma questão bem de fibromialgia emocional, e eu tinha... Estava muito difícil, estava com muitas dores, eu já era fisioterapeuta, já atendia, enfim, e aí eu estava buscando terapias que pudessem me ajudar. Mas aí, o que, que aconteceu? O médico, não, tu precisa tomar remédio amanhã, tarde e noite. Eu estava dopada, eu disse, meu Deus do céu. Aí eu consegui um médico que trabalhava com homeopatia, com essa visão mais ampla. Ele disse, não, no teu caso, eu sou psiquiatra, no teu caso tu não precisa. Uma homeopatia e uma boa terapia já vai te ajudar, né? Então, assim, tem muita gente boa e muita gente que consegue olhar o ser humano como um todo. E eu acredito que cada vez mais, porque se não fosse isso, quantos anos eu ia tomar aquele medicamento sem necessitar? E realmente eu não precisava, né? Só que a gente não sabe. A gente está passando pela dor, né? A gente não sim, sabe. A gente tem precisa de um profissional, profissional para né? nos orientar, né? Porque Sim. uma coisa é a gente tratar do outro, outra coisa é a gente, né? Digo, meu, será mesmo que eu estou precisando? Né? E ter profissionais que realmente consigam nos ler, consigam nos enxergar, né? E ver realmente você precisa, você não precisa, né? Ter essa confiança e, enfim, isso é fantástico, né? E por mais médicos assim e por mais terapeutas assim, Estou vendo aqui o comentário do pessoal. Muito é, obrigada, pessoal. Obrigada pela gratidão, né? Pelos presença. comentários. Obrigada né, pelos comentários. Prazer para quem alguns eu não conheço aqui. Será um A prazer. Heloísa, minha amada querida, foi minha paciente durante anos, né, de reequilíbrio de todo o sistema. Então é isso, né, Maísa? O quanto a gente pode sim, hoje, e ter muito mais esse trabalho, né, de integrar o corpo como um todo, tanto na medicina, quanto na fisioterapia, quanto em outras áreas, né? Eu vejo tantos profissionais em busca e tantos pacientes em busca de ser olhado como um todo, né? Não só um Com pé, não certeza. só um joelho. Atendia muitos pacientes lá na UPA. Trabalhei um tempo aqui na UPA, né, em Florianópolis. Chegava com dor. Dor é uma das queixas mais comuns, né, que a gente tem assim no pronto atendimento, né, na emergência. E daí você falava assim, meu, essa dor só precisava de um alongamento, de uma liberação,
sabe, assim, de um momento de estresse. Com certeza não era remédio, sabe? Mas o que eu tinha para oferecer ali? O remédio, entende? Não tinha outra coisa para oferecer. Então, assim, o meu sonho é um dia ter um lugar para me encaminhar, sabe, essas pessoas, assim, poder fazer Aham, técnica na hora, né, de liberação. sim. Quem Muito sabe, né? obrigada. Montar uma clínica integrativa aí em Florianópolis, né? Vamos lá, Vou criar isso aí, Sinara. com certeza. Um grande Gratidão, prazer, Maísa. Sinara, te conhecer. Eu acredito que nenhum encontro nesse universo é à toa. Assim, eu acho que, né, a gente vibra e atrai o que a gente está vibrando, né? Eu sou muito grata porque também me reconheço no encontro contigo e fico feliz comigo mesma. Gratidão mesmo. Eu acho que agora, os últimos anos, a gente está entrando numa vibração planetária em que a gente está atraindo mais as pessoas para fazer um trabalho conjunto. Eu vejo tantas mulheres que estão aparecendo, surgindo na minha vida e que estão aí com essa mesma força de trazer mais equilíbrio, mais amorosidade, mais respeito, mais curas, em todo sentido, né? Então, eu acredito muito que a gente está aí numa grande rede invisível, mas que a gente está aí para fazer um trabalho em conjunto, primeiro para nós, né, como humanas, e para os outros também. Então, quero agradecer Sim. muito a todos que estão aqui, que eu vi muita gente, a Suelena, a Heloísa, a Isa, enfim, tanta gente que está aí, né, nos escutando. Gratidão, e que a gente possa ser um caminhozinho aí para algumas pessoas, né, Maísa? Isso mesmo. Então tá bom. Gratidão. Gratidão, Obrigada, uma obrigada, ótima Sinara. noite. E Boa qualquer coisa, noite. qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um grande Isso. abraço para todos. Até.